Pai, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos paroquianos, queridos amigos que também nos acompanham, através da transmissão, no nosso canal no YouTube. Então, hoje é o segundo domingo da Quaresma. A intenção dessa Santa Missa pela alma de Maria Astride Monteiro Belliene, 30 dias de falecimento. A nossa caminhada quaresmal de formação dentro da liturgia tradicional, de maneira bem específica, nos dando luzes para que possamos compreender bem, seja a vida espiritual, o organismo espiritual, seja também a nossa própria, nosso próprio ser, né? Então aqui nós temos uma luz sobre o nosso ser. É uma luz muito profunda nesses dias, né? São dias de instrução, né? A Quaresma, ela é catequética, sobretudo no calendário tradicional. Ela é bem catequética, nos dando uma noção assim, muito bem pontuada, clara e objetiva sobre a vida de fé. E como se viver essa vida de fé com sucesso, para que possamos realmente chegar ao nosso fim. Domingo passado, que foi o primeiro domingo, nós vimos uma alusão bem clara, objetiva, através do Evangelho das Tentações, a questão da tríplice concupiscência, que é a grande chaga que nós temos então no nosso ser como herança do pecado original. Então essa tríplice concupiscência tem um modo de ser sanada, pacificada ou mortificada, né? Então nós temos como fazer essa pacificação através daqueles meios que Jesus ofereceu, né? Oferece a cada um de nós, para que possamos ter uma vida em paz, que possa realmente voltar-se de todo o coração, de todo o ser, a Deus nosso Senhor. Somos convidados nesse período aos 3 exercícios quaresmais, do jejum, da oração, da esmola, né? São esses 3 exercícios fundamentais que são também eles simbólicos, né? Ilustrativos com relação àquilo que é oferecido pelo próprio Jesus como meio para estancarmos a tríplice chaga deixada pelo pecado original, chamada concupiscência. Então, a tríplice concupiscência que São João coloca de maneira teológica como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São 3 pecados capitais aqui, que São João coloca, né? Mas de uma maneira assim muito mais precisa, né? Porque o primeiro pecado colocado por ele, a primeira tendência de fome peccatis, como diz em latim, e é uma fome peccatis abissal, insaciável, não tem fim, vai ser sempre insaciável, porque é uma enganosa oferta de felicidade e fica só nisso. E nós ficamos hipnotizados nisso, né? Presos, né? Como laços, né? E por isso
aí que está a maldade, a malícia, né, dessa tríplice concupiscência, né? Por isso é uma fome pecatis sem fim, abissal. Ela oferece felicidade, mas é propaganda enganosa. Propaganda enganosa, né? Que a felicidade não está aí. Nenhuma das três, né? Mas em todas elas, nós então nos prostramos e ficamos naquela coisa de, numa busca insaciável, nos contentando com passageiras sensações de alegria e que vai sempre nos deixar num vazio existencial e frustração. Então é isso que é a propaganda enganosa da tríplice concupiscência. Poderia ser colocado a tríplice concupiscência, concupiscência da carne, é o que está na leitura de hoje, que Deus não nos chamou para a impureza, chamou para a santidade. Então aqui, impureza. Então São Paulo dá uma exortação muito clara, objetiva, sobre o pecado da impureza, concupiscência da carne. Ela atrapalha o caminho de santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais. Então aqui, abstinência, jejum, privação da impureza. Então, da concupiscência da carne. Então, impureza, luxúria, gula, os três encaixam aqui, na concupiscência da carne, né? Então, a palavra mais precisa é concupiscência da carne. Porque quando nós falamos luxúria ou gula, as duas são concupiscência da carne. Então, os dois pecados capitais, esses daí, são concupiscência da carne. São a busca frenética, louca de prazer. Prazer na comida, prazer no sexo. Então, são duas buscas insaciáveis, né? Então, concupiscência da carne. Então, São João, com uma teologia muito mais precisa do que a catequese da igreja, ele diz concupiscência da carne, ídolo, prazer. Então, idolatria do prazer é a grande chaga que nós temos em nós. E que subdivide-se em gula e luxúria. Gula ou impureza. Tanto faz, luxúria e impureza, né? É a mesma coisa. Luxúria fica mais acentuado porque tudo que é tipo de espécie inimaginável de impureza. Por isso que luxúria é uma coisa muito mais pesada, né? De grau de uso de extrema desordem do sexo, né? Então, luxúria. Então, uso numa extrema desordem inimaginável do sexo, porque é insaciável a busca do prazer que nós trazemos em nós. Precisamos estancar, né? E não cultivar, né? Então nós não podemos viver numa religião em que nós cultivemos a concupiscência da carne. Se a religião nos ensina, ou de certo modo deixa subentendido que nós podemos cultivar a concupiscência da carne, é uma fraude, né? É uma fraude. Por isso que São Paulo aqui na Epístola aos Tessalonicenses diz que ninguém oprima, engane neste assunto seu irmão, porque Deus vingará todas essas coisas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, assim, uma religião onde se cultiva a concupiscência da carne, aqui subdividida em gula e luxúria, então tem coisa falsa aqui. É um grande alerta para cada um de nós. A religião de Jesus Cristo, ela não é assim, porque Deus não nos chamou para cultivarmos a concupiscência da carne, mas para estancá-la. Como que se estanca? Jejum, abstinência, privações, de tudo que é tipo de espécie de privações vão ser muito louváveis.
Então, é o preventivo oferecido por Cristo com relação ao ídolo prazer. Ídolo prazer igual a concupiscência da carne, que é igual a gula e luxúria. Então, é isso que é o que nós temos como informação para conhecermos a nós mesmos, entendermos o caminho da religião, né, que Deus nos chama. Aqui tem, então, uma palavra de um imperativo categórico. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza. Vos abstenhais do prazer, da gula e do sexo. Então, abstenhais do prazer, ambos os prazeres, que vos abstenhais. Deus não nos chamou aqui, nessa assembleia, para continuarmos cultivando isso, né? Aqui nós temos que perceber a malícia que existe em nós, né? Informação. Com relação aos 3 ídolos, ou as 3 concupiscências da carne, que nos leva à idolatria, sim, né? Nós adoramos o prazer da comida e do sexo. Nós adoramos. Nós adoramos ser arrogantes, orgulhosos, nos vangloriar. Nós adoramos o dinheiro. E assim, abraça o dinheiro, e beija o dinheiro, e cuida com todo carinho. E tem é a figura, né, do avarento, né? Esses 3 pecados aqui, que são a tríplice concupiscência, são ídolos para nós. São ídolos do nosso ser, né? Quem cultiva a idolatria da tríplice concupiscência? Eu. O meu eu, chamado de amor próprio, né? Que subsiste em mim. E aí é o autoconhecimento, né? A informação que Jesus dá para nós, né? É importante termos o coração bem aberto, né? Para essa instrução. Então, conhecer um meu diagnóstico, né? Esse é o meu diagnóstico. Aí eu vou entender as coisas da religião, né? Porque muitas vezes ela não funciona para a minha vida. Porque eu tenho que me conhecer. A desordem que eu trago, o caos que eu trago dentro do meu ser. Nós teremos um caos aqui. Nós somos dados à idolatria. Não adoramos imagem. Estúpido é quem pensa que nós adoramos imagem. Estúpido. É de uma estupidez do diabo que às vezes a gente ri ou a gente fica assim, tadinho. É tão estúpido pensar isso, né? Porque a idolatria, na verdade, está no prazer, no poder e no ter, na tríplice concupiscência. A idolatria está na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, que é a avareza, na soberba da vida. Isso aqui está a idolatria do nosso ser. E nós manobramos com o nosso amor próprio tudo dentro da religião para que continuemos adorando o prazer, o dinheiro e o poder. Nós manobramos. Instintivamente manobramos. A exortação de São Paulo aqui é porque ele, como um pastor, como um apóstolo, cuidado, que ninguém oprima e engane o irmão nessa matéria, porque Deus não nos chamou para a impureza, não. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos divulgar Jesus, nós vamos fazer publicidade de Jesus, nós vamos construir e ampliar as obras de Jesus e também cultivar a carne. Burro! Quem pensa que é assim a religião de Jesus Cristo? E aqui nós vemos que existe isso, né? Sempre existiu isso. Enquanto existe a natureza viva, vai existir esse manobrar toda a religiosidade para que ela continue ainda se prostrando diante do prazer, do poder e do ter. A tríplice concupiscência são 3 demônios que nós temos que exorcizar com o jejum, com a oração e com a esmola. Se tu e eu não fizermos esse exorcismo pessoal, nós viveremos uma religião impostora.
que não é a de Jesus Cristo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Se há charlatanice nisso, é porque não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com o Evangelho, com a palavra de Cristo, né? A informação é essa. A tríplice concupiscência é uma fome peccatis abissal. Ela é mortificada, mas muitas vezes ela não para. Ela vai manobrar até a moral da igreja, vai manobrar muitas coisas, né? Para que a gente pode falar de Jesus, publicar, expandir as obras e construir, fazer isso aqui, e nós espalhamos o nosso catolicismo para tudo que é lado, e também continuamos cultivando a carne, cultivamos o poder, cultivamos a avareza, o ter, né? Então, assim, se a religião não nos leva à renúncia do que é pecado no homem, ela é falsa. Então, a religião verdadeira é essa daqui, ó, que está na leitura de São Paulo aos Tessalonicenses e complementada com o Evangelho como um modo de cura, para que possamos então, a cura num sentido de amenizar, pacificar, na verdade, o nosso amor próprio, que o amor próprio ele é assim, ele é idólatra, ele adora prazer, ele adora o poder, ele adora possuir, ele adora o ter, né? Nosso amor próprio ele é idólatra. Por isso que dá a impressão que nós temos dois eus. Tem um eu da graça, que nos fez filhos de Deus, o nosso espírito, né? E aí tem esse eu da carne, que fica manobrando tudo, né? E tudo é voltado àquilo que de maneira ilusória oferece uma felicidade muito falsa. Então o amor próprio ele não consegue enxergar que o prazer não dá felicidade. Ele não consegue enxergar que o poder, a arrogância, o orgulho, a vanglória não dá felicidade. Por mais que eu seja muito aplaudido, por mais que eu conquiste a cidade, ele não entende que o ajuntar, o possuir, freneticamente, não vai dar prazer, não vai dar felicidade. Mas ele não se convence, o amor próprio não se convence. Ele vai continuar até o fim da nossa existência, cultuando esses três ídolos, que são desejos, que é a tendência, que é uma fome de pecado, né? Dentro de nós. Hoje aludido, eu fazendo a explanação de todos eles, né, dos três, porque foi mencionado no domingo passado, mas aí nós entendemos o porquê dessa exortação de São Paulo aqui, que vale para os três, para as três concupiscências, para os três pecados capitais, do quais brotam todos os demais pecados, né? Onde nós vemos que nós temos que levar bem a sério os exercícios quaresmais, não na quaresma, toda a nossa vida. Porque se o amor próprio, ele cultiva essas idolatrias, a idolatria do prazer, do poder e do ter, então assim, o que eu tenho que fazer? Jejum, oração e esmola. Esse é o extremo oposto do desejo que eu estou tendo. E que Jesus falou assim, faz isso, e vai pacificar, né? E nós temos com relação ao pecado prazer, a idolatria do prazer, aqui não esqueçamos da gula, né? A gula também, nós somos muito ingênuos com relação à gula, né? Se a gente meditar bem, ver o sentido da gula, né? Como ela funciona, nós percebemos que nós pecamos facilmente, damos corda, porque ela não parece pecado, parece uma coisa assim ingênua. A gente já sofre tanto, né? Então a gente cultiva, aquele amor à comida, e nós percebemos que tem algo assim de extasiante, e que é uma adoração, é um culto ao prazer, né? Quando nós imaginamos uma comida deliciosa que nós gostamos, né? Por exemplo, um churrasco, onde está aquela carne assim ainda sangrando. Nossa, gente, quem não adora isso? Eu começo de mim, né? Eu adoro, né? E a gente vê um doce, uma sobremesa, a gente fica
come assim, ó. Quem não faz isso, gente? É muito bom, não é? Sabia que isso não tem nada de ingênuo? Não tem nada de ingênuo nisso, não. A gente faz, mas não tem nada de ingênuo, não. Na verdade, isso é um culto ao prazer. É um culto ao prazer. Porque a comida não foi feita para a gente ficar assim, focada no prazer, não. Como também o sexo, não. Tem as suas finalidades, né? Qual a finalidade desses dois? Alimentação e sexualidade. Para a conservação da espécie humana. Então, ela tem uma finalidade. Agora, assim, o prazer que a gente fica assim, vidrado no prazer, a gente vai comer um negócio assim, uma pizza, aquela carne sangrando, gente, é muito bom demais o churrasco, né? Gente, a gente adora o prazer e assim, não percebe. É uma idolatria. A gula, é uma idolatria, né? A gente nem percebe, a gente é ingênuo. Percebemos que nós somos muito ingênuos do nosso amor próprio. E aí nós vamos amenizando. Parece que não, mas não tem maldade também não. Eu não comi muito. Não, mas só de você pegar aquele filezinho assim, ó, saindo ali da brasa e fazer toda essa cena de extasiação, assim, extasiando-se, isso já pecou contra a gula. Você cultuou o prazer da comida, né? Então isso que é a gula, não é o comer assim desenfreadamente, não. É essa atitude diante da comida que é o pecado de gula e que é uma adoração ao prazer, é um culto ao prazer, né? É interessante isso. A gente perceber que nós somos muitas vezes ingênuos com relação a isso. Leva à impureza porque os dois são ligados. Concupiscência da carne. São João é muito preciso, né? Concupiscência da carne. É a comida usada de maneira irregular e o sexo usado de maneira irregular. Então, assim, concupiscência da carne, é isso daí. É isso que nós temos que colocar, então, estancar essa chaga dessa desordem, né? Com o jejum, com a abstinência. E tentando cultivar um outro tipo de prazer que Deus oferece, que é aquele que está ali no Monte Tabor. Percebe? Que a atitude é muito parecida? Que São Pedro, São Tiago e São João experimentaram. Aquilo ali, Senhor, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Não queriam mais sair de lá. Aqui a figura do Evangelho da Transfiguração é a oração. Estar com Deus. A oração junto com o jejum, né? Junto com a esmola, é preventivo contra a tríplice concupiscência. Ajuda também na concupiscência da carne. Como está aqui, nós vemos, né? O Evangelho ligando com a epístola, onde nós vemos aqui um convite à oração, ao estar no Monte Tabor, com Jesus, alimentando-nos dos mandamentos, da moral, alimentando-nos com os profetas, da doutrina. Então, o alimento da nossa oração junto de Jesus é o quê? Isso daí. Lei e os profetas. Moral e dogmática. E a doutrina. Esse é o nosso alimento da nossa oração. Toda a nossa missa, ela é toda doutrinada. Tudo é doutrina na missa. Ela é toda dogmática, né? A gente não percebe, mas é todo um culto aos dogmas revelados por nosso Senhor. Então, assim, é o alimento da nossa oração. A moral, os 10 mandamentos, lembramos Moisés, e aí os profetas, que lembram a doutrina. Então isso é o alimento da nossa oração, né? E ali diante de Jesus, temos aqui, né? Por isso que é importante o estar na presença de Jesus eucarístico, né? Onde ele se faz presente, né? E queremos pedir essa graça, que os apóstolos experimentaram, de maneira especial São Pedro, né? É um prazer celeste e divino que desce na nossa alma quando nós damos oportunidade para a nossa vida e para que Deus também possa fazer isso, né? Para que sejamos mais na presença de Deus. Ele derrama como chuva, como orvalho, a consolação. É chamado de consolação, né? Isso que São Pedro experimentou, chamado de consolação, mas pode ser muito bem relacionado a um prazer divino e celestial que vai pacificar a fome pecatis, porque vai saciar
verdadeiramente o meu ser. A tríplice concupiscência é uma propaganda enganosa de saciedade e vai ser sempre um abismo de insaciedade. E aqui o que Deus oferece na oração é a saciedade. Então, se experimentarmos essas consolações, esses mimos que Deus às vezes já nos levou a experimentar, rezando um terço, participando da missa, fazendo uma leitura bíblica, espiritual, ou diante do Santíssimo Sacramento, e de repente, quase que a gente experimentou isso que São Pedro está dizendo aqui: Senhor, como é bom estar aqui. Esse é o prazer que a gente tem que adorar. Esse é o prazer que desce do céu, é o prazer celestial, é o prazer que pacifica todos os sentidos, porque na verdade é a graça. Adoraremos o Senhor, adoraremos a graça, muito equivalente àquela busca do prazer que nós temos dentro de nós e que Deus mostra assim o verdadeiro. Isso é o verdadeiro que vocês precisam, meus filhos. Não queremos pedir a São José, a Santa Filomena, nossa santinha querida, a nossa mãe Maria Santíssima, que nos ajude a sermos bem determinados, um coração bem aberto naquilo que o Senhor está falando, né? Este é meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha complacência, ouvi-o. Queremos dar ouvido à instrução de nosso Senhor, à sua palavra, e assim... Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.